Olá, tudo bem? Vim aqui hoje para falar sobre iniciação, né? O que é essa tal iniciação? Então, vou compartilhar aqui a tela com você. E vamos lá. Então, processo de iniciação, né? Então, a gente usa essa palavra processo de iniciação ou sintonização. Então, a sintonização é eu te colocar na vibração daquela egrégora que você está começando a fazer parte, depois que você recebe a iniciação. Então, vamos lá. Iniciação é o início de uma nova fase ou atitude perante a vida, entrar em um novo tipo de existência. Então, assim, pode existir vários tipos de iniciação que a gente vai estar falando hoje aqui. Então, a partir do momento que você passa por uma iniciação, sua vida não vai ser mais a mesma, tá? As principais características da iniciação é a abertura da mente a uma percepção de outros níveis de consciência, principalmente os internos. Então, a iniciação é muito importante, que a iniciação ela te liga a um objetivo, a uma egrégora, a um jeito de pensar, te deixa conectado e você se olha para dentro de si. Então, depois de uma iniciação energética, você nunca mais vai ser o mesmo. Iniciação significa, acima de tudo, crescimento espiritual. E é isso que é muito importante, pois sem esse crescimento não há verdadeira iniciação. Então, às vezes a pessoa vem, inicia um reiki ou qualquer, né, iniciação aí, mas só que ela não faz nada, não pratica. Então, se não tiver mudanças, é porque às vezes ela não estava preparada ainda para receber essa iniciação, às vezes ela vai conseguir acessar isso depois, né? Mas as pessoas que realmente recebem a iniciação, ela tem assim, é um marco na vida humana dela. Por exemplo, a minha iniciação no Reiki. Para mim foi um marco, então é antes e depois do Reiki. Então eu me conectei muito com essa egrégora. Então é maravilhoso você ver como a pessoa muda. E assim vai em todos os tipos de iniciação que ela vai passar. Então, peraí que agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os tipos de iniciação que existe. Tá? Às vezes a gente fica com medo, né? Nossa, o que vai acontecer numa iniciação? Então, olha só. Iniciação também pode ser definida como uma ligação e uma egrégora. Né? Tem um vídeo aí anterior falando sobre egrégora. Então, vocês procuram aí, que provavelmente eu mandei para vocês, tá? Então, como na igreja católica, a hora que tem o batizado ali, o que significa? A partir do momento que você está sendo batizado, né? Sua vida vai mudar ali. O que eles pregam essa iniciação? Para que é essa iniciação? Para tirar o pecado original, enfim. Né? Então, a primeira comunhão também é um tipo de iniciação. Qual é o teu propósito para estar recebendo esse sacramento? Casamento, né? Então, olha só, até peguei aqui, né, essa outra imagem. Então, sempre desde que o mundo é mundo, existe iniciações, existe eventos para te falar antes e depois, né? Os homens têm as iniciações deles, né? Então, e aí vai da cultura de cada um, né? Então, existem vários tipos de iniciação, né? A Rosa Cruz, maçonaria, iniciação em Umbanda, no Reiki. Então, são exemplos de iniciações. E sempre quando existe uma certa iniciação, a pessoa tem uma explosão, né? Porque ela começa a ter uma mudança na vida dela. Ela começa a fazer parte daquela energia, daquela egrégora, e ela tem que andar sobre tem regras ali. A partir do momento que você se inicia em determinada egrégora, cursos, enfim. Você tem que ter
regras ali. E você vai ter mudanças, porque a hora que você está conectado e passa pela iniciação dessa egrégora, essa egrégora ela tem muita energia, positiva ou negativa. Então, se você está se conectando à positiva, algo vai mudar dentro de você. É algo assim, é de renascer mesmo. Então, há pessoas que durante a iniciação, isso aí para qualquer tipo de iniciação, tá, gente? Se você está fazendo um curso comigo, então pode estar acontecendo isso na hora que eu estou fazendo a iniciação em você, tá? Então, assim, há pessoas que durante a iniciação passam por momentos de expansão da consciência, têm visões, recebem profundos insights. Outras apenas sentem a energia começando a fluir e geralmente uma sensação de calor. Outras não sentem nada e chegam a ficar na dúvida se foram iniciadas ou não. Às vezes pode estar acontecendo, né? Isso. Esses muitas vezes só se convence de que a iniciação realmente aconteceu durante a prática, quando sente a energia fluir, ou quando as pessoas que trata relata que sente a energia fluindo em suas mãos. Isso é bem interessante, principalmente nos cursos de iniciação com técnicas energéticas. Então, por exemplo, o Reiki, o pessoal fica, mas a minha mão vai fluir? Como vai ser isso? Não senti nada, né? Depois da iniciação não senti nada. Aí ela começa a colocar a mão na pessoa e a iniciação, lógico que funcionou, te conectei, né? Lá com a egrégora. E aí, nossa, a pessoa fala que sente determinadas sensações, mas eu não, acho que, né, não tô. Então, tem pessoas que não são muito sinestésicas, tá? Então, vocês não se preocupem, vai ter pessoas que realmente não vai sentir muito, tá? Isso não significa que a iniciação de uns é melhor ou pior do que a do outros, tá? Pelo contrário, o objetivo desta iniciação não é propiciar visões ou estado alterado de consciência. Então, não tem que ter essas sensações, mas tem pessoas que têm muitas sensações durante uma iniciação. Ela recebe uma cura, pode acontecer de tudo, como pode não acontecer nada. Então, a iniciação é simplesmente despertar a capacidade da cura do aluno. Então, por exemplo, tem pessoas que eu iniciei há 2 anos atrás que ela vai aproveitar daquela iniciação, e olha que interessante, ela fica ali guardada para você. A hora que você ter consciência e você começa a mudar algumas coisas, ela vai tomar aquela iniciação depois de 2 anos. Isso eu já vi acontecer, tá? Às vezes fica aquela iniciação fica ali guardada dentro dela. Fica ali e ela não tem o despertar. Ela fica ali ainda incubada, vamos colocar assim. Porque ainda ela não, às vezes, não está preparada para aquilo. Aquilo fica ali. Aí, por algum motivo, em algum momento, ela desperta para aquilo. E aí, para ela, vai fazer muito sentido. E aí, ela vai ter. Então, pode ser que você passe por uma iniciação e demore para você ter toda essa percepção, essa mudança de vida, o antes e depois da iniciação. Você fala, isso aí não virou para mim, não. Porque às vezes não era o momento. Então, se não, toma cuidado, espera o seu momento para você estar participando de uma iniciação e entrando numa egrégora. Você tem que estar totalmente ali dentro dela, para você poder aproveitar tudo que essa egrégora pode te dar com essa iniciação, tá bom? E para finalizar, eu quero lembrar que passar por uma iniciação, assim como conceder uma iniciação como eu faço, né? É uma vivência maravilhosa. E é o começo de uma nova etapa da sua vida e de novas possibilidades e novos horizontes. Não é um ritual vazio ou meramente uma formalidade, mas uma experiência de grande potencial transformador. É o despertar do nosso poder interior. Então, assim, é muito interessante como, por exemplo, se a gente for ver, olha, tem iniciação no Reiki, tem tantas outras técnicas aí. Então, vamos supor, tem pessoas que não vai se identificar com as técnicas do Reiki. Então, ela não vai trabalhar ali aquelas questões, né, que o Reiki também trabalha dentro do Reikiano. Mas, por exemplo, ela vai gostar de estar passando por um outro ritual,
ela vai gostar de acupuntura etérica, ela vai fazer outras, vai para o yoga, enfim. E é bem interessante que eu tenho alunos que fizeram todos os níveis de Reiki comigo, e aí a hora que vai para uma outra técnica, Theta Healing, por exemplo, ela fica maravilhada com aquela egrégora. Então ela tem a transformação. O Reiki foi o início para ela ir para um outro estágio. Então ela vai para Theta Healing. Por exemplo, eu tenho alunos que começou no nível 1 de Reiki, né? Ele não conhecia nada. Aí ele virou xamã, foi morar lá junto com os índios. Então foi o Reiki que deu a abertura, entende? Muitas vezes você inicia a iniciação com alguma técnica que depois você não vai usar. É bem interessante isso, porque aí você tem uma expansão de consciência e depois você vai para um outro. Todo mundo, na maioria das vezes, as pessoas começam pelo Reiki ou acupuntura etérica. A partir dali, ela começa a ter uma expansão de consciência e aí a alma dela encontra realmente o que ela veio fazer no mundo, a partir dessa primeira iniciação. Então, é a porta, eu falo, que as primeiras iniciações. Então, tem pessoas que se tornou grandes yogas, mas o que foi primeiro lá? O Reiki. Enfim, gente, tem muitas. É muito interessante que eu também tenho alunos assim, fez todos os cursos de Reiki, como eu estava dizendo, e aí, quando foi fazer a técnica barras de axis, ela se encontrou, né? Então, essa cliente gosta de vir estar fazendo reiki, recebendo um reiki aqui comigo, só que ela tem todos os níveis. Só que ela gosta de estar vindo receber o reiki, mas ela é uma terapeuta em axis, né? Então, mas foi a porta de entrada para ela, essa primeira iniciação. E assim em todas, às vezes eu estou esquecendo técnicas aqui, porque nós estamos infinitas técnicas por aí, né? É isso, olha só como você se desperta. Essa imagem mostra muito o que acontece depois de uma iniciação. Tá bom? Aí eu tô deixando meu telefone para você entrar em contato e tirar alguma dúvida do que eu falei aqui. Sou terapeuta holística, hipnoterapeuta, mestre em Reiki, tenho processos corporais de Axis Consciousness, sou consteladora familiar sistêmica, tá bom? Qualquer coisa que você precisar, é só me chamar, tá? E eu tiro a sua dúvida, tá bom? Obrigada.